Boa noite, amigos da sala 57. Bom, eu falei que a gente ia gravar dois áudios, né? Então, vou gravar aí, né? Certo? Para você ter a continuação. Mais cedo eu falei sobre você e eu refletirmos, né, sobre os desafios de seguir a Deus, de servir a Deus. E agora eu disse que Deus estava preparando Elias para provas maiores, e realmente isso aconteceu. Depois de 3 anos, o Senhor aparece a Elias e diz: Apresenta-te a Acabe, porque eu farei chover de novo. E assim então, o Senhor conduz novamente o seu servo a uma experiência. Mais uma vez, esse capítulo, o capítulo 18 de Primeiro Reis, é um capítulo que tem muita informação e, infelizmente, a gente não vai conseguir refletir sobre tudo. Dá um aperto no coração, né, irmãos? Tanta coisa para a gente ensinar, tanta coisa para a gente aprender. A palavra de Deus, ela é inesgotável, ela é uma fonte rica de sabedoria. Você e eu devemos sempre buscá-la. Então, eu vou passar de novo um apanhado geral, igual ao capítulo 17, tá bom? E o Senhor, então, conduz Elias e ele se encontra, né, com um dos servos de Deus que era alguém de confiança de Acabe, e esse homem ele já havia escondido e estava sustentando a pão e água 100 profetas do Senhor, porque Jezabel, ela quando institui o paganismo e a idolatria em Samaria, ela manda matar todos os profetas, todos os servos do Deus vivo. E aqueles que conseguiram se esconder foram os que escaparam, né? E é exatamente esse homem, ele consegue preservar ali com vida 100 profetas, que bênção. E ele encontra Elias, e Elias diz para ele assim: Olha, vai e fala pro teu senhor, Acabe, que eu estou aqui. E aí a resposta desse servo é muito interessante. Ele diz assim: Não, negativo. Acabe já mandou te procurar em todo o reino. Não há um metro quadrado dessa terra que ele não tenha mandado homens te procurar. Agora imagina, se eu vou até lá, chego e ele vem aqui e você não está aqui. Por quê? Olha o que ele fala agora. O Espírito do Senhor te levará não sei para onde. Elias era alguém cuja a presença do Espírito Santo de Deus era incontestável em sua vida. E esse servo do Deus vivo, né, que também servia ali na corte do rei Acabe, sabia disso. E a primeira coisa que ele fala para Elias é: o Espírito do Senhor te levará não sei para onde. A soberania. Elias era um homem que aprendeu a duras provas. Sabe aquelas provações que eu comentei pela manhã e muitas outras que não estão relatadas. Imagina o que Elias passou durante esses 3 anos de fome, amigo. Foi muita provação, foi muita coisa. E o Espírito do Senhor se apossa dele à medida que ele vai permitindo ser moldado, à medida que ele vai crescendo na experiência com o Senhor. E aí então Elias diz no verso 15: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou. Você se lembra que no capítulo passado, 17, quando Elias se apresenta a Acabe, ele usa essa mesma expressão? Em cuja presença eu estou. Elias era alguém que buscava, que amava, que se deleitava, que tinha prazer em estar na presença do Eterno. Você também tem essa sede? Você também tem essa alegria de estar na presença de Deus? Veja, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é alguém que tem muita alegria, muito prazer em estar na presença de Deus. É alguém que tem prazer de estar adorando na igreja. É alguém que tem prazer em servir a Deus. É alguém que tem prazer em ser útil, não somente para Deus, mas útil para os outros também.
Elias tinha esse senso de estar na presença de Deus durante todos os momentos da sua vida. Você e eu também devemos ter essa mesma alegria, esse mesmo prazer. Quando Elias se encontra com Acabe, Acabe é tão cínico, mas tão cínico, que ele vira para Elias e fala assim: És tu o perturbador de Israel? Queridos, olha o cinismo desse crápula. Ele vivia na idolatria, no paganismo, era um israelita, desobedecendo claramente as leis de Deus, executou a mando de sua mulher o assassinato, a chacina de vários profetas de Deus, e agora ele ainda tem a coragem de chegar diante de Elias, um homem cujo Espírito de Deus habitava, fala assim: És tu o perturbador de Israel? Rapaz, Elias fala: Eu não, você é que é, e vocês é que são, seus idólatras, né, seus pagãos, abandonando a adoração verdadeira para seguir a imagens, para seguir a ídolos. Então Elias, ele é bem firme quando ele chama a atenção. Inclusive no verso 21 ele fala: Até quando vocês vão ficar vacilando entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se é Baal, seguiu. E o povo fica calado diante desse questionamento, desse desafio de Elias. O povo estava dividido, a mente e o coração divididos. Queridos, será que hoje eu falo para alguém que está com o coração dividido entre servir a Deus ou servir a Baal? Será que você pode estar sendo de alguma forma enganado, seduzido, até mesmo dentro da sua igreja, com o coração dividido? Será que na sua igreja vocês têm práticas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e você está achando que está servindo a Deus, quando na verdade você pode estar prestando um culto a Baal? Muito cuidado! Muito cuidado, eu te exorto em nome do Senhor Jesus, muito cuidado. Você e eu não podemos vacilar entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ficar no vale da indecisão. Elias então propõe um desafio. Ele diz: Vamos fazer o seguinte então. Tragam aí 2 novilhos e vamos oferecer um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus verdadeiro e nós iremos segui-lo. E então Elias permite que os 450, isso mesmo, você não ouviu errado, que os 450 profetas de Baal que estavam no Monte Carmelo passem o dia inteiro clamando, se rasgando, chorando, gritando, fazendo várias encenações, várias coisas, para que a oferta fosse consumida por fogo. E na verdade nada acontece. Queridos, só existe um Deus. Só existe um Deus. O problema é que muitas vezes nós criamos, a imaginação humana cria deuses aonde não existe. Só há um Deus, criador e mantenedor de todas as coisas. Mas no momento em que você abre mão da adoração e da relação com esse Deus, o inimigo de nossa alma, que não é um Deus, veja, Satanás não é um Deus, mas ele pode criar para mim e para você situações em que colocaremos outras coisas no lugar do verdadeiro Deus, e assim aquilo toma o, a, eh, o símbolo, né, de um Deus. Acontece que o Baal, por não ser Deus, não responde às orações dos seus 450 profetas. Elias, então, mata o cordeiro, né? Coloca ele sobre o altar. Primeiro ele reconstrói o altar com 12 pedras
simbolizando cada uma das tribos de Israel que estavam ali presentes naquele momento. Depois ele coloca a lenha, coloca o animal já esquartejado, e ele pede que se derrame bastante água a ponto de escorrer. Você não precisa ser nenhum expert em fogueira para saber que madeira seca pega fogo mais fácil. Mas Elias queria mostrar a, a soberania de Deus. E Elias se ajoelha e ele ora: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, a água que havia escorrido. Deus é Deus, Deus é Deus. Uma prova de fogo. Elias foi preparado para isso. O Senhor lapidou o seu instrumento humano, não de forma fácil, mas forjando diante das lutas. Queridos amigos, você e eu, muito em breve, também teremos uma prova de fogo de adoração. Se você adora a Deus e é obediente à sua palavra, aos seus mandamentos, ou se você adora a Baal. O meu desejo é que hoje você comece a afirmar as suas convicções na palavra de Deus. Que você questione o que o seu pastor está falando, que você questione o que a sua pastora está falando, que você questione o que o seu padre está falando, que você questione o que o bispo está falando, que você questione o que o apóstolo está falando, que você se apegue ao que está escrito na palavra do Eterno, para que você não faça parte dos 450 profetas de Baal, mas que você esteja do lado certo dos adoradores do Deus verdadeiro, aquele que pode mandar fogo do céu e consumir não somente o holocausto, mas todo o altar. Que o Senhor te revista com o Espírito, assim como era evidente na vida de Elias, que seja evidente também na minha e na sua vida. Uma ótima noite para você, querido amigo da Sala 57, e amanhã de manhã nos falamos.